Existe uma diferença enorme entre ser um artista desconhecido e ser um artista considerado obscuro. Ser desconhecido envolve muitos fatores, né? Às vezes, sei lá, marketing falhou, não teve investimento, que é muito importante, o som não conectou, enfim. Aí o cara acaba sendo desconhecido mesmo. Mas ser obscuro é uma escolha estética, é um conceito artístico. Muitos artistas não querem entrar numa caixinha assim de algo que pode ser, né, vendável, enfim. Muitos artistas preferem seguir caminhos tortos, esquisitos, estranhos e até mesmo desconfortáveis. E é justamente nesses caminhos que surgem as músicas e os artistas mais fascinantes da história da música. Eu sou o William Costa e no programa de hoje do Girassom a gente vai falar sobre artistas obscuros, aqueles que não fizeram tanta questão de agradar ninguém, mas deixaram um legado importantíssimo. Então, bora girar mais esse som. Poucas bandas na história da música cultivam um mistério com tanta dedicação assim. É o caso dos Residents, né? O mistério, na verdade, sobre a identidade dos caras, né? Ninguém sabe quem são. Não existem fotos oficiais sem os disfarces, ninguém sabe de nomes de quem está ali à frente do projeto. Existem boatos, né? Enfim, uma das filosofias de vida dos Residents é, além da teoria da obscuridade, que eu já vou falar daqui a pouco, é o lance deles odiarem os Beatles. Eu não sei se isso é verdade, se é uma espécie de personagem, enfim, tanto que tem até um disco deles que faz referência ao Meet the Beatles, né? O Meet the Residents, que é a cara dos Beatles rabiscada. A imagem clássica da banda consiste em disfarces, né? Eles usam cabeças de globo ocular, terno, gravata, né? Um smoking e uma cartola. Isso pelo menos na fase mais conhecida da banda. Mas por trás dessa estética muito bizarra existe um conceito artístico muito sério que eu acabei de comentar, né? A teoria da obscuridade. Essa teoria diz que o artista deve evitar a fama, né? Evitar o fato de ser a ideia de ser uma celebridade para preservar a pureza da criação artística. Ou seja, né? Resumindo, quanto mais obscuro o artista é, mais livre ele acaba sendo, porque não deve nada a ninguém. Os Residents surgiram nos anos 70, né, ali numa cena de música experimental norte-americana, ligados ao coletivo artístico que fundou a gravadora, o selo, a Half Records, que, enfim, está envolvido nos trabalhos da banda. Olha só, até anotei ali, o som dos caras é muito complexo, dei uma anotada ali para não esquecer nada. Então, o som envolve música eletrônica, mesmo que primitiva, né? Colagens sonoras, às vezes parece que você está ouvindo Revolution Number 9, assim, pior. Rock desconstruído, surrealismo e humor muito estranho e duvidoso. Nada ali é feito, ou pelo menos dá a ideia de que é feito para tocar no rádio. Alguns álbuns deles, como por exemplo o Commercial Album e o Dubstep, até mesmo Meet the Residents e outros, né, parecem transmissões alienígenas vindas de outro planeta, de outra galáxia. Às vezes é muito confuso. Não é um disco para você ouvir, não é um artista para você ouvir, sei lá, por exemplo, treinando na academia ou em atividades corriqueiras do dia a dia. É uma escuta mais atenta, é mais densa, que num momento algum tira o brilho da estranheza, né? Tem momento que você pega, às vezes você quer ouvir uma coisa mais assim e, pô, prato cheio para quem gosta desses momentos esquisitos na música. O lance ali não fica apenas nos discos, né, nas fotos conceituais das capas e dos materiais promocionais, né? Vai além. Então a banda já produziu materiais multimídias, né? Óperas, shows com narrativas teatrais, filmes experimentais, e algumas reinterpretações bem duvidosas de clássicos da música, né? Tem que ouvir para entender. E aí eu tenho aqui 2 recomendações dessa banda. Tem muita coisa interessante, assim, né, para você escutar, varia muito do gosto. Tem tudo a ver com o tema do vídeo, né, é obscuro por uma razão, mas eu vou deixar 2 indicações aqui. Eu acho que são discos bem estranhos, mas servem de porta de entrada para você, porque de tudo que eles fizeram de mais bizarro, acho que aqui estão as coisas mais palatáveis, ainda que esquisito. Então eu vou indicar para vocês aqui o Duckstep, de 1978, que tem algumas, eh hits, tem alguns hits da banda, se é que a gente pode chamar assim, alguns destaques. É um disco que tem Constantinopla, Here I Go, Constantinopla, I Am Coming, Constantinopla, Here I Come. Esquisitíssimo. Sinister Exaggerator, Laughing Song, barato. Boy is Dead, Boy is Dead.
Mas é legal também. Lizard Lady, Semolina, Birthday Boy, Hello Skinny. Pô, então assim, tem algumas coisas aqui. Então, é esquisito, mas vale o play. E aí também esse álbum longuíssimo chamado Commercial Album, né? Ele tem músicas de, sei lá, pouco menos de 1 minuto. E a ideia, o conceito por detrás disso era que eles achavam que a música norte-americana, né, a música comercial, ela estava reduzida aos refrãos, né? Então parecia que todo o resto girava em torno de uma coisa ali para vender, né, algo radiofônico, uma punchline musical. Engraçado você pensar que isso nos anos 70, né? E aí, anos depois, algo muito parecido rolou aqui com os TikToks da vida, né? Muitos artistas já começam a música logo no refrão, né? Dão prioridade para músicas que caibam naqueles frames, né? Naqueles quadradinhos do TikTok, né? Então, parece um lance de previsão mesmo, né? Vale o play, tem bastante coisa aqui, rapidinho de ouvir, né? São 7 milhões de canções de quase 1 minuto, mas tem alguns destaques. Acabei de ver aqui, eu não lembrava, eram 40 músicas. Eu estava algo em torno de quase 30, mas são 40. Bom, vamos lá então, ó. Eu vou destacar aqui 4 vinhetas, tá? Porque acho que dá pra você entender bem o disco. Claro, dá pra você tem que ouvir inteiro se você estiver interessado. Mas enfim, ó, vamos lá. Tem Easter Woman, Perfect Love, a minha preferida, acho que dos Residents na discografia inteira, que são muitos discos, The Act of Being Polite e Moisture. Bom, vou deixar inclusive uma indicação que é ligada a esse álbum. Você vai pesquisar lá no YouTube One Minute Movies. Inclusive foi onde eu conheci a banda, muitos anos atrás, tinha uma vinheta da MTV que era uma música do Residents, o clipe desses vídeos de 1 minuto. Mas não falava o nome da banda. Então era assim, eu me deparei com aquilo esquisitíssimo, aquelas cabeças de olho com cartola, era uma animação meio tosca até, e eu fiquei doido atrás disso. Papo de anos, assim, pesquisando, até que eu encontrei, me deparei com essa banda fantástica, surpreendente, mas que me intriga até os dias de hoje. Então, o primeiro artista obscuro nosso é os Residents. Se existe uma banda que é difícil de classificar o som que eles fazem, essa banda é a próxima aqui da nossa lista, que são, na verdade é um duo, né, os irmãos do Sparks, finalzinho ali dos anos 60, né, essa dupla que já passou por muitos discos, né, ao longo dessas mais de 5 décadas, né, cada disco diferente do outro, né, tem fases muito bem separadinhas ali, inclusive anotei aqui, minha memória não é das melhores, anotei para não faltar nada. Bom, eles passaram por glam rock, art pop, synth pop, tem muita coisa legal dessa fase também, disco, new wave e rock experimental, principalmente, uma banda de muitos experimentos. Apesar deles terem passado por diversas fases, né, o que define o Sparks, curiosamente, não é tanto os estilos musicais que eles transitam, mas eu acho que, pelo menos para mim, o choque inicial foram as personalidades dos integrantes. O Russell Mael com aquela personalidade, aquela voz estridente, aguda, né, que, sinceramente, essa primeira vez que eu escutei me lembrou muito Rush, né, mas as coincidências param por aí, o som é diferente e aquela personalidade do palco totalmente teatral e dramática. E ao lado dele, o Ron Mael, com aquela personalidade estática, o rosto sério, tocando piano com linhas sofisticadas, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Essa combinação, ela traz um contraste no palco muito engraçado. É como se uma parte da banda, né, no caso a dupla dos irmãos, estivesse no palco ali numa ópera super dramática e o resto estivesse tocando num tiny desk no escritório de maneira mais comedida. Ali nos anos 70 eles tiveram um sucesso comercial maior com a música This Town Ain't Big Enough for Both of Us. This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Que tá nesse disco aqui, ó. Olha só. Kimono My House. Que é o meu preferido até hoje, né? Inclusive, parênteses aqui de curiosidade. Belo dia estava eu entediado, como muitas vezes fico, e aí fui abrir essa bíblia musical aqui, os 1001 discos para ouvir antes de morrer, e a indicação que estava por lá era justamente o Kimono My House. Então, assim, foi extremamente chocante. Recomendo esse livro aqui, tá? Deixa ele aí do lado da sua cama aí, livrinho de cabeceira, quando você estiver entediado querendo coisa legal e não quiser depender do algoritmo canalha do Spotify e dos outros streaming, pô, abre as páginas aqui ó, que você vai encontrar coisas maravilhosas. Recomendo. A obscuridade do Sparks vem de um fator curioso, né? Além deles não fazerem, aparentemente não fazem, né, concessões de
soar em radiofônicos, né, mas, tinha um lance de desencontro. Quando estava rolando o glam rock, eles já eram muito esquisitos para serem, colocados nessa caixinha. Quando estava rolando o synth pop, eles já tinham uma aura meio cult. E aí ali nos anos 2000 ali que podia encaixar alguma coisa ou outra ali que estava dominando o lance do indie e tal, eles já eram muito veteranos, então tem esse lance dos desencontros. E eu acabo atribuindo isso também a e lógico, também é uma escolha da banda, tem um documentário que mostra bem isso, né. Assista um documentário do Sparks, eu vou deixar o nome aqui em algum lugar para você pesquisar depois, vale muito a pena, tá. Além de ser uma banda que não fizeram tantas concessões, assim, né, vamos falar o português claro, não quiseram se vender, né, todos esses desencontros acho que acabaram ajudando para eles virarem essa pérola escondida da música pop. E é muito curioso, porque, assim, eles são muito cultuados por quem é fã, são muito admirados e respeitados por grandes músicos, inclusive no documentário do Sparks tem, entrevistas da galera falando sobre os caras. Mas eles são uma banda, assim, relativamente desconhecida, né, para o grande público, né, mas talvez seja isso que os torne tão interessantes até hoje. Então, Sparks, vale o play. Agora vem cá, do fundo do seu coração, você tá gostando? Se você tá gostando, fortalece o nosso canal aí, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, me segue nas minhas redes sociais também, tá, tanto do Girasom quanto as minhas redes, onde eu divulgo os meus trabalhos artísticos, né, sou compositor, então para você conhecer um pouco do que eu faço, vai estar tudo por lá, tá bom? Vou deixar na descrição aqui, se inscreve, dá like, deixa a notificação para não perder nada do que acontece por aqui e vamos seguir girando mais sons por aí. Agora a gente vai entrar de cabeça num território totalmente caótico, musicalmente falando. A banda Dog Fashion Disco é uma daquelas bandas que parecem desafiar qualquer ideia ou interpretação de gênero dentro da música. Formados nos Estados Unidos no final dos anos 90, ali na Califórnia, o grupo mistura uma gama de estilos totalmente complexos. No mesmo disco você encontra, vamos lá, hein? Tal qual Fausto Silva fazia, eu vou dar a minha colada aqui também, olha lá. Eles misturavam metal, jazz, funk music, música circense, que é muito interessante quando acontece, rock progressivo e música eletrônica. Bizarríssimo. Às vezes tudo isso acontece, inclusive, na mesma música, né? Acaba parecendo um carnaval alucinado ali, de muita coisa acontecendo, que me faz pensar também, e acho que deve ser muito verdade, né? São influenciados de alguma maneira, tem um pezinho ali no Frank Zappa. Existe sempre um humor ácido ali, meio teatral, né? As letras abordam coisas bem grotescas e obscuras, e a estética do som acaba acompanhando e complementando isso de maneira muito magistral. Vou deixar algumas indicações aqui de discos que eu tenho na minha coleção e que acho que vocês vão curtir também, porque tem muita coisa maluca para ouvir. Vamos lá então, hein, ó. Separei aqui o Adultery, vou deixar umas faixas de destaque aqui. Tudo é muito legal, mas tem coisa que é mais bacana, mais chamativa, assim. Pelo menos para mim, foi o que me pegou no primeiro contato. Então a gente tem The Uninvited Guest, que é a faixa de abertura, que tem um tema meio soturno, assim, que é maneiro de ouvir. Moonlight City Drive, que é bem bacana também. Tem The Darkest Days, que é bem legal. E 100 Suicide, são as faixas desse disco aqui que eu vou deixar de indicação para vocês. A gente segue aqui com Committed to a Bright Future. Destaques: Rapist Eyes, Dr. Piranha, Fetus on the Beach, Plus Surgeons, Pogo the Clown e vamos ver Acid Memories. São as indicações que eu dou aqui para esse disco maneiríssimo, mas o melhor eu deixei para o final dessa indicação sobre Dog Fashion Disco. Tem muita coisa maneira, mas a faixa que eu vou deixar aqui de indicação, vou puxar a sardinha para minha banda do coração, que é o System of a Down, tem uma música chamada Mushroom Cult, tem participação do Serj Tankian. Inclusive nos tempos aí, quem é mais velho, que tá com o cabelo branco aí nascendo na cabeça, ou já tá repleto deles, vai lembrar daquela época enfim, do LimeWare, do Kazaa, enfim, esses compartilhamentos da época, né, que a gente baixava as músicas, né? E muitas músicas elas vinham ali com o nome errado, né? Inclusive eu conheci o Dog Fashion Disco desse jeito, porque uma das músicas veio como System of a Down, na verdade não era, né? Era um feat com o Serj Tankian. Mas enfim, o disco inteiro vale, tá? Dá uma olhada ali, inclusive os projetos paralelos do vocalista são bem legais. Eu vou destacar aqui o que eu acho mais interessante, que é tão caótico quanto, mas é um pouco mais diverso, às vezes, ah, acaba caminhando por outros estilos, né, que é o Polka Dot Cadaver. Tem canções memoráveis, né, tem Chloroform Girl, Where Have You Been, que é uma balada, assim, uma letra extremamente macabra, e Bring Me the Head of Andy Warhol, que é um metal com música eletrônica, assim. Give me the head of Andy Warhol, muito louco. Escuta lá que você vai gostar.
Agora, diretamente do Japão, vem uma das bandas modernas e pesadas mais explosivas do globo terrestre. A gente vai falar agora do Maximum The Hormone, essa banda que vem lá dos anos 90, né? Muitos lançamentos nos anos 2000 e bem conhecida por conta da trilha sonora do anime Death Note, Tetsunoto, né? Então, pô, aquela mistura explosiva de muita coisa, né? Então tem rock, tem música pop, tem coisas de lampejos de música eletrônica, tem muito funk, inclusive bem inspirado nas linhas de baixo do Red Hot Chili Peppers, acho que tem muito a ver. Falando em comparações, uma que eu acho até um pouco injusta, assim, que acabou deixando a banda meio estigmatizada, né? A comparação muito assim, que até os caras da banda fazem e gostam um pouco, né? De chamá-los de System of a Down japonês, né? Eu concordo um pouco, mas acho que a banda não se resume apenas a isso. Tem uma musicalidade tão rica quanto os seus ídolos armênios americanos. Ponto forte aqui para essa banda acho que são as mudanças, né? Lembra que eu falei que tem muita coisa rolando, né? Do rap ao rock, ao funk, à música pop. Às vezes isso acontece na mesma música, então são dinâmicas muito inesperadas. Eu particularmente gosto muito de bandas que usam e abusam disso, mas de uma maneira coerente, né? Que não fica forçado, assim, "Ah, agora a gente vai soar assim, agora a gente vai soar assim." Acho que tudo ali, apesar de muito caótico, acaba fazendo sentido. Destaque também para as letras, né? Que às vezes você pega assim, eu tenho pouca afinidade com o idioma japonês, né? Já quis aprender, mas acho extremamente difícil. Então é um tiro no escuro você escutar, pelo menos no meu caso, né? Às vezes você pega para ouvir a letra, uma música totalmente pesada ali, aquelas guitarras afinadas em drop C, e aí você pega para ver a letra, fala sobre processo de emagrecimento. É muito curioso, assim, vale demais o play. Bom, eu não tenho nada da banda aqui para mostrar, né? Digo, material físico, né? Mas vou deixar duas indicações. Os discos Okimpo Goroshi e Bukikaetsu. Acho que é assim que fala, Bukikaetsu, não sei. Tem muita coisa da banda que não tá no Spotify. É uma linha do tempo bastante confusa. Vocês vão encontrar muita coisa no YouTube, né? Então tem os singles mais novos, são muito legais. Mantém essa coisa frenética e pesada, mas não estão no Spotify. Então a lição de casa aí acaba sendo um pouco mais árdua. Eu vou ter que fazer a pesquisa ali mais a fundo. Beleza? Mas vale demais o play. Ah, inclusive, fui no show deles, eles vieram para o Brasil em 2017. Showzaço, bandaça tocando, energia frenética, extremo, pesado, dançante tudo ao mesmo tempo. Então, só reforçando, vale demais o play. Maximum de Hormônio. Para encerrar, a gente volta aqui para o Brasil e eu vou dar uma roubada aí nessa lista, porque eu queria muito falar desse artista que eu gosto bastante, mas que não é obscuro, mas ele tem aquele tipo de trabalho que é um trabalho de difícil assimilação do público, não uma assimilação mais lenta. Bom, características essas que deram a esse artista um título de maldito, né? Ali junto dos malditos da música brasileira, né? O Jardim Macalé, o Sérgio Sampaio, mas ele era considerado, né? Foi batizado como o mais maldito dentre os malditos da música brasileira. A gente vai falar agora do Walter Franco. Vamos falar desse título de maldito, né? Esses artistas, né, enfim, eles não estavam inseridos em contextos, por exemplo, como a bossa nova, a MPB ou a tropicália, né? Eles tinham trabalhos que desafiavam o lance do que era radiofônico, do que servia para a indústria fonográfica e apresentavam discos extremamente experimentais, né? No caso do Walter Franco, acho que até um pouco mais do que esses outros. Por isso, né, o mais maldito dentre eles. Desses discos de difícil digestão, eu vou destacar aqui o Ou Não, né, que é o disco da Mosca, né? Eu vou ser muito sincero, não é um disco que eu gosto. Já dei várias chances. Às vezes você tá num momento da sua vida que você pega para ouvir, você não gosta, aí você reescuta, você acha maneiro, mas esse eu acho um pouco pesado demais. Mão pesada no experimentalismo. Ele tem aquela música Cabeça, né? Acho um pouco a mais, assim. Mas, assim, vale o play aí da sua casa, se você tiver curiosidade, acho que vale a pena. Não é um disco que me desceu, diferente do Revolver, né? O pessoal lê às vezes Revolver, que é uma homenagem aos Beatles, né? O Revolver, eu já acho um disco mais legal. Acho interessantíssimo como as dinâmicas desse disco elas caminham para uma coisa mais palatável, mesmo ainda assim sendo algo de gestão mais lenta. É, bom, falando em discos que dá para digerir melhor, acho que o Vela Aberta é o melhor exemplo de disco do Walter Franco que acaba conquistando um pouco mais o grande público. Né? Inclusive tá a minha música preferida da carreira dele, que é a música Canalha, que tem uma pegada quase que metal ali, né? Uma pegada bem roqueira no andamento, nas viradas, na maneira como ele coloca a voz na canção.
né. Então, bom, já dei dicas de discos aqui do Walter Franco que você precisa escutar, ou não, disco da Mosca, não sei se você vai gostar, mas, pô, faz a lição de casa aí, tenta que pode ser que você curta. O Revolver e o Vela Aberta. Então, pega aí esse maldito da música brasileira e se surpreenda, ou não. Vou deixar aqui algumas menções honrosas, assim, de coisas que às vezes não são tão obscuras assim, mas que ainda tem esse status de coisa não tão descoberta assim. Primeira indicação que eu vou deixar é o projeto do músico dinamarquês Brian Batts, o Sleep Party People, que visualmente falando é muito interessante, né? Tem essa coisa um pouco do. Eu às vezes acabo me apegando a esse lance da estética quando ela não é uma coisa forçada, né? Quando ela acaba, quando ela compõe o lance da música. E acho que é o que acontece com maestria aqui no Sleep Party People. Imagina lá você assistindo um show com, sei lá, muitas pessoas no palco, todas elas com máscaras de, ao que tudo indica, parece EVA, máscaras de coelhinho, assim, dançando, uma coisa bem hipnótica, as orelhinhas balançando assim, durante um som muito difícil de definir o que é. Apesar de difícil de definir, acaba caminhando ali por noise rock, música experimental, garage, shoegaze, ambiente, pô, tem muita coisa, post-rock, tem que escutar para entender. Os primeiros discos podem soar um pouco mais difíceis assim de escutar, porque tem um lance da voz que às vezes agrada uma galera, né? A base mais fiel de fã acha maneiro, mas os mais curiosos talvez estranhem um pouco, né? Tem um lance meio de vocoder na voz, assim, que deixa a voz mais fina, assim, talvez para combinar ali com o lance do coelho, né? Tipo, coisa meio lúdica, infantil e perturbadora. Tá? Os outros discos, essa estética sonora vai mudando um pouco, acaba ficando diferente, mas sempre vale pelo teor experimental do grupo. Então, deixo uma indicação aqui de menção honrosa. Outro disco curiosíssimo de um artista muito curioso também, brotherzaço do Frank Zappa, inclusive esse disco foi produzido pelo Zappa, é o Captain Beefheart, o disco Truth Mask Replica, que é um disco muito experimental, tem muita coisa de garagem, noise, assim, mas talvez sem a intenção de ser. Acho que tem uma coisa mais de bagunça ali, sonora, por isso que às vezes é difícil de digerir. Inclusive, os vocais do disco foram gravados pelo Don Vliet, né, que é o da voz ao projeto, sem o fone, então ele estava meio que indo no feeling, só que ele acabou sentindo errado, e aí ficou tudo muito bagunçado. Virou estética, virou cult, apesar de eu detestar essa expressão, mas vale o play, assim, música obscura, vai que você gosta. Então, Captain Beefheart. E última menção honrosa que eu vou deixar para vocês, talvez nem tão obscuro assim, mas é o disco de estreia do Syd Barrett, o Madcap Laughs. Ah, interessante porque é um disco com uma produção bem rústica, né? Inclusive algumas faixas onde existem erros, né? Desafinações, elas foram deixadas lá porque fazem parte do conceito do disco, né? O Syd Barrett já não estava muito legal, então acaba funcionando como um registro histórico, cultural ali, que vale muito o seu play. Destaque para a faixa Terrapin, que acho que, para quem conhece o disco ou já deu uma ouvidinha rápida ali, é o registro que é mais conhecido desse trabalho. Então, Madcap Laughs, do Syd Barrett. Fica aí, dimensão rosa também. Dos enigmas conceituais e obscuros dos Residents, até a inteligência excêntrica dos Sparks, ao caos musical do Dog Fashion Disco, a energia imprevisível do Máximo Dormoni e a poesia sonora de Walter Franco. Talvez nenhum deles esteja entre os nomes mais famosos ou conhecidos da história da música, mas se tem uma lição que fica aí, talvez longe dos holofotes, da fama e longe de ser o centro das atenções, é onde as coisas possam ficar cada vez mais interessantes. Eu sou o William Costa, esse foi o Giração de hoje e a gente se vê no próximo giro. Beijo, falou, até mais.